Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos estar lendo apenas 3 versículos. 2 Coríntios, capítulo 4. Todos encontraram? Amém. Não sei o título da sua Bíblia, mas o título da minha diz assim: o desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. A partir do versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O que quer dizer isso, meu irmão? Ainda que o meu corpo físico adoeça, ainda que eu envelheça, ainda que eu perca uma das partes deste corpo. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo? Que este corpo se corrompa. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Aleluias. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Diz para o seu irmão aí: esse problema que você está passando não é nada. Isso é uma leve e momentânea tribulação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meu irmão, em que você tem colocado os seus olhos? Essa é a minha pergunta para você nesta noite. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Peça o Senhor para falar com você. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, meu Deus, nós queremos te bendizer. Nós queremos agradecer, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, mais uma vez para te louvar. Ah, Deus, nos sentimos privilegiados todas as vezes que entramos por aquela porta, porque sabemos que a tua presença é real, porque sabemos que o teu Santo Espírito tem se manifestado no nosso meio, porque sabemos que vamos ser alimentados por ti, porque sabemos que vamos sair diferentes da maneira que entramos aqui, oh aleluias. Por isso, ó Senhor, eu te peço nesta noite, ministra em nós, fala conosco, Deus, queremos ouvir a tua voz, fala comigo, Senhor, me capacita, Deus. Eu de mim mesma não tenho nada, Senhor, para oferecer ao teu povo, mas eu me coloco como instrumento nas tuas mãos. Me usa, Deus, na tua infinita misericórdia. Fala com teus filhos. É o que te pedimos nesta noite e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Paulo, quando escreve esta carta aos 2 Coríntios, ele está chamando a atenção dos seus irmãos ali nesta igreja. E ele vai chamar a atenção em algo muito direto e significativo. Em que vocês têm colocado os olhos? O que vocês têm prestado atenção? Vocês têm fitado os teus olhos nessas coisas terrenas, nas coisas temporais ou nas coisas eternas? Nas coisas invisíveis? Esta é uma pergunta que o Senhor faz para mim e para você nesta noite. Nós entendemos que aquilo que nós vemos nos interfere no nosso humor diretamente, não interfere? Você quer ficar deprimido, é só assistir o jornal. Não é assim? As coisas que onde nós colocamos os nossos olhos, elas mexem com as nossas emoções. E nós temos vivido tempos muito difíceis, tempos de perdas. Todos os dias, algum amigo chega e diz que perdeu um pai ou uma mãe, algum parente perdeu o emprego, algum familiar perdeu a saúde. Às vezes isso acontece conosco, não necessariamente nesta ordem,
Mas isto são coisas que acontecem diariamente, e nós, como espectadores destas situações que sobrevêm aos nossos queridos, aos nossos próximos e a nós mesmos, nós vamos nos sentindo de que forma? Esvaídos. Nossa energia vai sendo minada, e nós vamos tendo aquele desânimo, aquela descrença, aquela dúvida, aquela insegurança. E nesta noite eu fico me perguntando como fazer para continuar quando nos sentimos assim. A palavra de Deus no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 38, nos diz assim: o justo viverá pela fé. Quem é o justo, meu irmão? Somos nós. Somos nós. Mas esse versículo não termina, e ele continua. E ele depois fala assim: e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Que afirmação dura para o crente. E se ele recuar, mais à frente no versículo 11, no capítulo 11 do versículo 6, ele vai nos dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu entendo que quando nós perdemos a alegria, quando nós perdemos a esperança, automaticamente nós perdemos a fé. E aí nós começamos a desagradar o nosso Deus. E isto é coisa muito séria. Porque quando esta situação chega na nossa vida, nós vamos perdendo a visão de quem é Deus. Nós vamos esquecendo quem é Deus. Esquecemos que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Que Ele não volta atrás em nenhuma das promessas que Ele nos fez. Que Ele é poderoso para transformar qualquer situação. Mas quando tiramos os olhos do Senhor, nós esquecemos disso, não esquecemos? E o que é pior, costumamos esquecer também quem somos em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos fala em Romanos 8:37 que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meu querido, hoje eu quero chamar a sua atenção para você tomar muito cuidado para onde as suas emoções estão te levando. Tem muito crente servindo a Deus através das emoções. E nós somos chamados a fazer um culto racional. Eu não venho à igreja quando eu sinto vontade. Eu venho à igreja porque eu sei que aqui é o lugar de eu estar. Eu venho à igreja porque eu amo a Deus. Eu venho à igreja porque eu amo meus irmãos. Eu venho à igreja porque eu sei que o Senhor vai falar comigo aqui. Eu venho à igreja porque sei que vou ser alimentada aqui. Eu não venho à igreja só quando eu sinto vontade. Eu não venho à igreja quando a minha emoção me diz: hoje eu vou, hoje eu estou animada aí. Quando nós perdemos de vista quem é Deus, nós perdemos a nossa identidade enquanto cristão. Quando esquecemos que somos filhos do Rei, para quem nada é impossível, começamos a seguir em direção ao fracasso. Mas eu tenho uma pergunta para você: como seguir em frente? Como continuar agradando a Deus quando o desânimo bate à porta? Quando falta alegria? Quando falta disposição para seguir em frente? Cuida das suas emoções. Cuida das suas emoções. Elas são a fonte do nosso cansaço, do nosso estresse, do nosso desânimo. Elas minam a nossa energia, e a palavra de Deus fala que nós devemos guardar sobre todas as coisas o nosso coração, porque dele é fonte de vida. Mas a palavra também nos fala que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas.
Sabe o que Deus está falando para mim e para você nesta noite, irmão? Não podemos confiar a nossa fé, o nosso ânimo espiritual, a nossa alegria em servir ao Senhor a emoções tão enganosas quanto essas. Eu não preciso, eu não posso esperar estar feliz para servir a Deus. Eu não posso ou esperar estar alegre, animado para orar ao Senhor. Nós devemos prosseguir em buscar a Deus. Eu entendo que este é o nosso maior problema. Lidar com as nossas dificuldades, lidar com as nossas lutas, baseado naquilo que estamos sentindo. Nós temos que buscar ser constantes, porque as emoções, elas são vulneráveis e inconstantes. Mas a palavra de Deus fala para mim e para você que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não vejo. A palavra fundamento, ela é originária de qual, irmãos? O radical dela vem de qual? De fundação. Fundação é o quê? É o alicerce. É aquilo que mantém o prédio em pé. É aquilo que mantém a casa erege, sem tombar para a direita, sem tombar para a esquerda. Fundamento é a convicção, é a certeza que eu trago comigo de que Deus é poderoso para intervir na minha situação, que Ele tem poder para mudar a minha situação. Isto é fé, fundamento. Nos sentimos cansados e fragilizados com determinados problemas. E muitas das vezes tentamos transferi-los para outras pessoas, que não são responsáveis, talvez até deveriam ser, mas não são. Ele apareceu, foi para você. Ele está com você. Você é que tem que dar conta do seu marido, da sua esposa. Você é que tem que dar conta do seu filho. É você que tem que dar conta. E a palavra de Deus vai nos falar em Mateus 16, 24, Jesus ministrando aos seus discípulos. Aquele que quiser me seguir, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Que cruz que eu tenho que levar, irmãos? A minha cruz. É a cruz do outro? É a minha cruz. Nem é a cruz de Jesus. Ele diz para mim e para você, toma a sua cruz. Toma a sua cruz e segue. Isso está dizendo o quê? Cuida, trabalhe, procure, busque solução, lute. Nós, irmãos, nós esquecemos de prestar a Deus um culto racional. Nós esquecemos que Deus, Ele, apesar das circunstâncias, Ele é poderoso para agir. Apesar daquilo que eu estou sentindo, apesar daquilo que eu estou pensando, Ele é poderoso para me guardar e não me deixar tropeçar. Deus é Deus que cuida, Deus é Deus zeloso, Deus é Pai amoroso. Na vida nós somos condicionados a ver primeiro para depois crer. Mas a palavra de Deus nos diz que bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Eu entendo, irmãos, que os problemas que eu e você passamos, aquilo, que eu e você chamamos de problema, Deus chama de exercício. Exercício para fortalecer a minha fé. Todas as vezes que eu passo por uma prova, eu saio mais fortalecido dela lá na frente. Não é assim? Todas as vezes. E isso é muito profundo, porque nós temos que aprender a dar graças a Deus pelas nossas lutas. Nós temos que aprender a dar graças a Deus pelas nossas dificuldades, porque são elas que nos permitem alçar voos muito mais altos.
Quando nós olhamos na igreja primitiva, lá no livro de Atos, se aquela igreja não fosse perseguida, até hoje ela estaria lá, só em Jerusalém. E quanto mais aquela igreja era perseguida, quanto mais problema, quanto mais luta, quanto mais dificuldade ela passava, o que acontecia? Mais ela crescia. E isso é um ensinamento para nós. As dificuldades e as lutas, elas têm este propósito. Qual é o desígnio e o efeito das aflições na vida do crente, irmão? Fazer ele crescer, fazer ele se fortalecer na fé, a cada dia mais. Tome só um cuidado, não deixe as suas emoções te atrapalharem pelo caminho, viu? Cuide delas. Traga as suas emoções debaixo do seu controle. Não fuja dos seus problemas. A Bíblia tem um relato muito lindo lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, que fala de um profeta que fez grandes coisas para Deus. Elias, se você for ler a vida de Elias teve experiências extraordinárias com o Senhor. Mas num determinado momento da sua vida, Elias se sentiu cansado, Elias se sentiu desanimado, e Elias sobe para um monte, e lá tem uma caverna, e ele se esconde dentro desta caverna. Eu vou parafrasear aqui o diálogo de Deus com Elias, viu? Deus fala para Elias assim: Elias, o que você está fazendo aí? Aí Elias responde: ah, Deus, eu fui tão zeloso, eu fui à igreja todos os dias, eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas hoje estou me sentindo sozinho, estou me sentindo abandonado, estou me sentindo cansado, e acima de tudo estão me perseguindo. Você já ouviu alguém falar assim? E acima de tudo estou sendo perseguido. Aí Deus fala para Elias: sai para fora. Eu gosto demais dessa frase. Alguém tem jeito de sair para dentro, pastor? A gente só sai para fora. Essa redundância de Deus foi deixar claro para Elias: aqui não é o seu lugar. O seu lugar é lá fora. Põe-te de pé diante da face do Senhor. Foi essa ordem que Elias recebeu. E quando Elias está ali, passa um vento forte, e a Bíblia diz que esse vento era tão forte que ele fendia os montes e quebrava as penhas. E Deus não estava neste vento. Depois do vento veio um terremoto, e Deus não estava nesse terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, e Deus não estava neste fogo. Aí vem uma voz branda e mansa. Era a voz de Deus falando com Elias. Deus ensinou algo tremendo a este homem naquele dia e quer ensinar para nós nesta noite. Não foi o barulho do vento, não foi o fogo, não foi o tremor da terra, mas foi a mansidão, foi a brandura. Foi naquele momento de calmaria, de quietude, que o Senhor falou com ele. Às vezes, irmãos, nós buscamos aquelas coisas estrondosas, né? Acreditando que é nelas que Deus está. Às vezes nós buscamos o extraordinário, acreditando que Deus está ali. Mas Deus está te falando com você e comigo nesta noite. Preste atenção na minha voz. Às vezes o deserto é muito longo e nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos ouvidos espirituais, que abra os nossos olhos espirituais, para percebermos a presença dEle ao nosso lado, para podermos perceber o seu cuidado, para podermos ouvir a sua voz. Irmãos, nós erramos muito porque nós estamos sempre pedindo a Deus: ah, Deus, opera o teu sobrenatural na minha vida. É errado pedir isso? Não. Mas antes de eu buscar o sobrenatural de Deus,
eu preciso ser sensível à voz do Senhor. Eu preciso ser sensível ao seu cuidado e à sua providência diária sobre a nossa vida. Meu irmão e minha irmã, se a situação está contrária a tudo o que você esperava, se ainda não chegou a resposta de Deus, se o mundo parece se levantar contra você para te fazer desanimar, lembre-se de uma coisa: Jesus é a fonte de água viva para a qual devemos correr sempre que estivermos com sede. É Ele que nos renova. Há um trecho no livro de Jeremias que eu gosto demais de meditar nesse versículo. Ele nos fala assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, a sequidão vem, irmãos? Ela vem. No ano de sequidão, não se fadiga nem deixa de dar fruto. Precisamos simplesmente fixar, firmar, fortalecer nossas raízes em Cristo Jesus. É Ele que nos mantém sempre verdes, independente da situação. É Ele que nos faz gerar frutos, independente da situação. Quando a situação má vem, que sejamos capazes de optar em descansar no Senhor e renovar, reanimar as nossas forças. A palavra de Deus, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, conta um relato sobre Davi. Davi era um homem que tinha ânimo, disposição para adorar a Deus. Nós vemos isso muito claro nos salmos que ele escreve. Mas Davi está vivendo um momento único ali. Ele havia saído com os seus homens para a guerra. Quando ele retorna, as mulheres, os filhos, os animais, haviam ficado numa cidade chamada Ziclac. Quando eles retornam a Ziclac, Ziclac tinha sido destruída. Os amalequitas tinham ido ali e queimado tudo e levado as mulheres e as crianças com eles. Quando o Davi chega ali com os seus homens, a Bíblia diz no versículo 4 do capítulo 30, que esses homens choraram tanto que eles não tinham força mais. Eles não tinham força. E num momento de angústia pela situação, eles resolvem matar Davi. Ao invés de buscar uma solução, eles buscaram um culpado. E Davi temeu pela própria vida. E o versículo 6 fala assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu fico assim, admirada, porque esta situação, lendo assim, parece que devia ser algo simples, mas não é. Era uma situação grave. Estes homens, ao invés de se reanimarem no Senhor e reunir e falar, vamos buscar aqui uma solução, vamos planejar uma estratégia para nós salvarmos nossas mulheres e nossos filhos. Não, eles desviam o foco para quem? Para Davi. Davi era o culpado, né? Mas o filho de Jessé busca ao Senhor e ele pede a Deus uma resposta. Senhor, se nós formos atrás deste povo, nós vamos alcançá-los? Nós vamos conseguir libertar nossas mulheres e nossos filhos? E o Senhor os garantiu a vitória. O que o Senhor está dizendo para nós nesta noite, irmãos? Que na hora da dificuldade, que na hora da luta, que possamos descansar nele, que possamos nos reanimar
nele. Peça ao Senhor para te levar a águas tranquilas, a pastos verdejantes, aquietar o seu coração. Se você não souber como fazer isso, simplesmente aquiete o coração e ore. Fala: Senhor, me leva. O Senhor é o meu pastor. E a Bíblia nos diz que o pastor conhece a ovelha pelo nome. O pastor não só conhece o caminho para pastos verdejantes, como lá é a morada dele. E ele é poderoso, irmãos, para te guiar, para te levar para lugares muito melhores do que este que você está vivendo esta noite. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio no poder e na intervenção do Senhor. Que nesta noite Deus possa acalmar seu coração mediante ao que você está vivendo. Não busque transferir responsabilidade dos seus problemas para ninguém. Enfrente-os com a força que o Senhor tem para te renovar. E busque dele a solução e a saída que você precisa. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, a fechar os seus olhos e começar a apresentar a Deus a sua aflição, a sua luta, o seu pedido. Apresente a Ele o seu clamor. Senhor nosso Deus, eis aqui a tua igreja, Deus. Os teus filhos são necessitados de ti. Nós somos necessitados, meu Deus, da tua intervenção, da tua provisão. Às vezes, muitos de nós temos passado por um deserto que se estende por anos. Mas Deus, faça com que teus filhos reconheçam a tua presença, possam perceber o teu cuidado diário, Deus. Ah, Senhor, não deixe que nenhum dos teus filhos fiquem desapercebidos daquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um deles. Ah, meu Deus, ensina-nos a tirar os olhos dos nossos problemas e a fixá-lo em Ti, que é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que é o nosso provedor, aquele que é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Ah, Deus, sustenta cada um de nós na Tua poderosa mão. Vai direcionando, vai guardando, vai guiando, Deus, cada um de nós no caminho que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Meu Deus, nesta noite nós queremos entregar nas Tuas mãos tudo aquilo que tem nos afligido e descansar em Ti. Leva-nos, Deus, a pastos verdejantes. Leva-nos, Senhor, a águas tranquilas no nome de Jesus. E que ali possamos descansar e ali possamos reanimar as nossas forças. É o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.